Boa rodada pro Fluminense. Não vou dizer que foi ótima, não. Mas você sabe, boas rodadas pro Fluminense começam com vitórias do Fluminense. E isso aconteceu. Podia ter sido uma rodada preocupante, tá? A vitória contra a equipe de Salvador no sábado foi crucial. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso nesse vídeo. Se inscreve, deixa o like, dá aquela moral aqui pra gente. E vamos lá, vamos direto abordar e comentar a tabela, porque o Fluminense acabou se dando bem na rodada com a vitória contra a equipe do Vitória lá no Barradão. 1-0, gol do Hércules, o Fluminense. Vocês vão perceber durante esse vídeo aqui que o que o Fluminense fez foi extremamente importante, tá? O Fluminense conseguiu rodar o time, não tanto quanto deveria e eu, pelo menos, gostaria. Eu penso que o Fluminense deveria poupar o time inteiro nesse jogo, porque o Fluminense não era para ter poupado o time inteiro contra o Corinthians. E aí, enfim, o fato de ter poupado o time inteiro contra o Corinthians, ter perdido aquele jogo, eu sempre gosto de lembrar uma coisa: perdeu aquele jogo porque poupou, mas mesmo sem poupar, era para ter ganhado. O time do Corinthians foi horrível naquele jogo na rodada passada. Teve que levar alguns titulares, basicamente Fábio, Hércules e os dois pontas, né? O Canóbio e o Serna foram titulares lá para o Barradão. A gente venceu por 1-0. Eu vou. Depois a gente vai dar uma olhada aqui na tabela como seria se a gente perde esse jogo, tá? Ainda no sábado, o Botafogo ganhou por 1-0 do Atlético Mineiro com 1 a menos. Assim, eu não sei como é que é na história, tá? Mas eu diria que poucos times têm uma freguesia recente tão bizarra contra o Atlético Mineiro pro Botafogo. Assim, é inacreditável. A memória que eu tenho de jogos antigos, acho que o Botafogo eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil 2007, talvez. Acho que foi. E se eu não tô enganado, eu acho que é isso. Se eu não tô enganado, é um lance que a torcida do Atlético reclama muito, que foi roubado antes deles alegarem que foram roubados pelo Figueirense lá na semifinal. 1-0 Botafogo, falando desse Campeonato Brasileiro, 1-0. O gol de cabeça, né? Foi um gol de cabeça do... Quem fez o gol agora? Santi Rodrigues. Fez um gol de cabeça, nem é tão alto o jogador, fez 1-0. O Botafogo teve o Cris Ramos expulso e jogando praticamente mais da metade do jogo ali, ganhou por 1-0 e segue ali. O Botafogo vai se firmando ali como um dos times na Libertadores do ano que vem, né? Também no sábado, o Ceará empatou 1-1 com o Bahia. O Ceará abriu o placar, o Lourenço perdeu o pênalti. O goleiro Ronaldo pegou o pênalti, mas no rebote ele fez o gol, o Lourenço, e depois o Bahia empatou o jogo. Foi no segundo tempo ali. O gol foi marcado por quem? Ainda teve o lance do Vina. O William José empatou o jogo e no último minuto o Vina, que tinha alguns de vocês aí queria, perdeu um gol dentro da pequena área. Pô, desculpa aí, alô Globo. Eu não sou o Casimiro, não precisa desmonetizar esse vídeo, não precisa abrir um processo contra mim nem nada. Mas deixa, por favor, mostrar o Vina perdendo esse gol. Olha o gol que o Vina perdeu, tá? Olha isso. Ó, erro na saída de bola do Bahia. A bola sobra pro Vina e sim, ele perdeu esse gol. A bola bate no Ronaldo e vai na trave. É inacreditável. 1-1 Ceará e Bahia. Se o Ceará ganha esse jogo e iria 30 pontos, ficaria ali ainda num bolo um pouco mais acima e o Bahia estaria com 2 pontos a menos, né? Ia perder contato com a galera da frente. Acabou que o empate foi útil pro Bahia fora de casa. Chegamos aqui a times que têm Libertadores no meio da semana, tá? Ou Libertadores ou Sul-Americana. O Galo tem Sul-Americana no meio da semana, joga contra o Bolívar depois do empate por 2-2. Mas você olha a equipe do Atlético Mineiro, o time titular está em campo. Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso, Tade, entrou no jogo, né? O Guilherme Arana, mas tem aqui Alan Franco. Enfim, aparecem alguns poupados, mas está aqui o Hulk, por exemplo. Então não teve essa de poupar jogador. O Fluminense poupou. O Palmeiras ganhou por 4-1 do Fortaleza. Um jogo muito bom, cara. Eu tava assistindo esse jogo legal de se assistir. O 4-1 não reflete muito. Eu parei de assistir com 70 minutos de jogo. Não refletia muito o que eu tava vendo até então, não. 2 gols do Andrés Pereira, né? Andrés Pereira tem tudo pra dar muita alegria pra gente esse ano, se Deus quiser, né? 2 gols dele, 2 chutes de fora da área. O Fortaleza chegou a empatar o jogo, mas o Palmeiras meteu 4-1 e, enfim, golaço do Ramon Sousa, por sinal, né? Um 4-1 bem tranquilo de um Palmeiras que hoje é virtualmente o líder do campeonato. E por quê? Porque o Flamengo empatou com o Vasco em casa. O que o Flamengo tá fazendo esse ano nos clássicos no Brasileirão? Não vou falar nos clássicos não, porque eles ganharam a gente, né? Lá no primeiro turno.
Mas ainda assim foi um gol aos 40 do segundo tempo, aquele gol do Pedro, né? Abriram o placar contra o Vasco e tomaram empate. Gol de cabeça do Ryan. 1-1, o Vasco, apesar do Flamengo ter metido tipo 2 bolas na trave, pressão total e etc, o Vasco conseguiu arrancar um ponto do Flamengo, cara. E o Flamengo é o time neste momento que tem a maior invencibilidade do Brasileirão, né? São 11 jogos. Aqui eu gosto da UFMG aqui porque eles têm esse dado, ó. Sequência de invencibilidade. O Palmeiras tem 11 jogos de invencibilidade, o Flamengo tem 10. São as maiores invencibilidades até agora do Campeonato Brasileiro na sequência, né? Que estão ativas ainda. Com esse empate do Flamengo, a vitória do Palmeiras e também a vitória do Cruzeiro, que fechou a rodada de virada contra o Red Bull Bragantino, 2-1. O Red Bull abriu o placar com o John, e aí o Kaique empatou, o lateral esquerdo, jovem garoto do Cruzeiro, olho nele. É o Júlio Fidelis deles, tá? E o Lucas Silva num chutaço de fora da área. Que golaço do Lucas Silva. 2-1 pra cima do Red Bull Bragantino. E aí gerou, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Olha aí só. Parece piada, né, cara? Mas não é, não. Cada setinha dessa vermelha pra baixo significa que o time perdeu o jogo. Vermelho significa que perdeu. E quanto mais pra cima, mais chances, vou dizer assim, eles tiveram do que o adversário, jogaram melhor do que o adversário. E quanto mais setinhas pra baixo, eles jogaram pior do que o adversário. Isso a gente tá falando do Red Bull Bragantino. Eles simplesmente perderam todos os jogos, até empataram com o Sport, mas empatar com o Sport significa derrota. E eles só jogaram melhor e venceram contra a gente. É bizarro o que o Red Bull Bragantino fez, o que o Fluminense fez naquele jogo, tomando 2 gols em 2 minutos, né? Com essa derrota, o Fluminense passou de vez o Red Bull Bragantino, tá? E tem 2 jogos a menos o Fluminense. Lá na ponta, o Cruzeiro é quem tá mais atrás, né? Lembrando, o Flamengo tem jogo a menos, pode ir a 54. O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Se eu não me engano, os jogos do Palmeiras são o Juventude em casa, é um deles. Então, é minimamente possível que a vitória, pelo menos um. Mas se ganhar os 2, vai a 55 pontos. Então, se todos esses da frente, que tem pontuado muito acima do normal, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, vencerem seus jogos que tem a menos, a tabela fica Palmeiras com 55, Flamengo com 54, Cruzeiro com 50. A pontuação muito alta, gente. É muito alta a pontuação. Muito fora da curva a pontuação que esses times estão fazendo nesse ano. E em quarto tá aqui o Mirassol com 42, gente. 42. Só pra vocês terem noção, o aproveitamento hoje do Mirassol, ele é de 60% dos pontos. Se pegar esse aproveitamento aí e jogar pro final do ano, ou seja, ele mantiver esse aproveitamento, o Mirassol vai fazer 68, 69 pontos, mais ou menos. Se vocês terem noção, desde 2020, em todos os anos, esse aproveitamento você tá no G4. Em alguns anos você é até vice-campeão. Em 2023 seria vice-campeão. O campeão teve 2 pontos a mais. Essa é a loucura da campanha do Mirassol, que venceu por 2-0 a Juventude. O Reinaldo chegou a 8 jogos, tá? 8 gols, perdão, no campeonato, o lateral esquerdo Reinaldo. Inclusive, curiosidade, tá? Se você botar aqui e olhar a artilharia, o Reinaldo tem 8. O primeiro artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro vai aparecer o Germancano com 5. O nosso centroavante tem 5. E detalhe, tá? Porque pra achar outro atrás do Germancano é que nem aparece, tá? Sabe-se lá como que nossos gols são muito distribuídos, né? Mas a gente também já não tem um dos melhores ataques também da competição. A verdade é essa. Aqui, ó, se a gente pegar aqui a lista dos melhores ataques da competição, o Fluminense aparece já um pouquinho mais abaixo, em 11º. Não é e tal, mas assim, 26 gols não é um número muito bom. Mas vamos lá, tá? Falando dos outros jogos da rodada, o Grenal entregou o que o Grenal promete, que é viradas, jogo emocionante, 2 gols de pênalti do Alan Patrick, que perdeu um gol de pênalti no último minuto. Podia ter feito um hat-trick de pênalti. Acabou perdendo o pênalti no último minuto, o Inter perdeu dentro de casa pro Grêmio, e como esperado, quem perdeu... Parece que o treinador que perde o Grenal, parece que é tipo assim, tem que morrer, né? O cara que perde o Grenal tem que ser demitido, é quase isso. O Mano seria talvez demitido do Grêmio, acabou sendo demitido o Roger Machado após perder para o Internacional. Eu vi um grande movimento de torcedores do Vitória, que tá sem treinador, né? Tá com o interino por lá, pedindo o Roger Machado. O Grêmio e o Inter estão juntinhos na tabela, surpreende porque para mim o Inter teria um pouquinho mais de capacidade para estar acima. Mas estão naquele grande bolo do Corinthians. Eu acho que até o Internacional aqui e o Grêmio
tá espertamente saindo desse grupo também, entrando nesse grupo, aliás, que se derem uma boa arrancada, brigam por Libertadores. Mas, no geral, vão ficar ganhando 2 achando que vão para Libertadores, perdendo 2 achando que vão ser rebaixados. Quem tá perto desse grupo é o Santos, venceu o Clássico por 1-0, mas o São Paulo com o time reserva, porque tem Libertadores no meio da semana contra a LDU no Morumbi. Lembrando, o Flamengo poupou o time, tá? Eu citei isso tudo, mas o Flamengo poupou o time no Brasileirão pra jogar a Libertadores. Você pega a escalação do Flamengo, quer dizer, poupou parte do time, né? Por exemplo, o Léo Ortiz tá aqui. Você pega ali o Arrascaeta, por exemplo, estava no banco, mas o Plata foi titular. Então você tem alguns jogadores, o Pedro estava no banco, mas o Bruno Henrique foi titular. Então, enfim, o Flamengo rodou o time, botou um time misto contra o Vasco, né? O São Paulo poupou o time contra o Santos, perdeu por 1-0 o gol do Guilherme. Guilherme, que eu achei a ótima definição do Wallace Borges, lá da TNT, que o Guilherme não é ruim. O Guilherme não é um jogador ruim, ele é até um ponta bem ok pro nível de Série A de Brasileirão. O problema é que o Guilherme é um dos jogadores mais irritantes de se ter no seu time. E eu não sei explicar o porquê. Ele acho que também não sabia. O Guilherme acho que irrita. Mas enfim, fez gol no Clássico. O Santos ganhou. Abriu aqui uma folguinha pro Z4, né, com 26 pontos. Tá a 4 do Vitória. E aí a gente fala do último jogo aqui, que é o Sport ganhando o Corinthians. E eu já falei isso, eu acho que o Sport não se salva. Mas cada ponto que o Sport tirar de qualquer outro time, pra mim tá ótimo. Porque é um ponto que vai, na teoria, pra um morto. Vamos lá, tá? Essa daí é a tabela do momento. O Fluminense, obviamente, não briga por título. Ninguém aqui é delirante de falar isso. O Fluminense não briga com nada com Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. A briga do Fluminense, na teoria, começa no Mirassol. E por que na teoria? Porque na prática hoje não é. O Mirassol hoje tem 42 pontos, o Fluminense tem 31. O Fluminense, mesmo tendo um jogo a menos aqui atrasado, tem um jogo contra o Mirassol fora de casa atrasado. Então, mesmo que ganhe esse jogo atrasado aí, vai a 34, vai ficar a 8 pontos. Hoje a briga não é essa, né, em relação ao Mirassol. Porém, o Mirassol, eu não vou descartar a possibilidade dele ter tropeços, igual tá tendo o Red Bull Bragantino. Hoje o cenário, quando a gente acessa aqui o nosso glorioso ranking de probabilidade da UFMG, e você bota a classificação para Libertadores, ele só coloca 6 vagas para Libertadores, tá? E basicamente dessas 6 vagas, ele encara que 3 já estão preenchidas por Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, e eu concordo. Acho que se um desses não for para Libertadores, é uma das maiores pipocadas da história. Mas eu não sei se concordo com esses 93% pro Mirassol, não. Acho que o time é consistente, etc., mas eu não tenho como tirar o fato de que eles não têm tantos pontos assim. Já eu vou falar da KTO, vocês já viram, né? Mas assim, o Fluminense aparece como 8º time na possibilidade de se classificar. Considerando a possibilidade real de acabar se tornando G7 ou G8, a briga do Fluminense com São Paulo parece ser bem acirrada. Pelo menos parece ser a nossa briga nesse momento, é com o São Paulo. O Fluminense tem 2 jogos a menos. Alguns times já repuseram seus jogos. Hoje, com 22 partidas, né, com 2 jogos a menos, tem Bahia, Fluminense, Atlético Mineiro e Sport. Então a gente está falando de 2 times ali, um time que está acima, 2 que estão bem abaixo. E o olhar do Fluminense acho que tem que ser, se com esses 2 jogos a menos o Fluminense fizer 3 pontos, que é o meu cálculo aqui, né? Na teoria seria perder do Mirassol e ganhar do Ceará. Eu não quero que isso aconteça, tá? Tô falando de um cálculo mínimo. 3 pontos, eu acho que estaria ok, no sentido de que o Fluminense teria, nesse momento, 34 pontos. Estaria 1 ponto atrás do São Paulo, talvez estará tipo em 5 pontos atrás do Botafogo. Talvez não acompanhe o ritmo de Botafogo e Bahia, mas para um time que também está jogando Copa Sul-Americana ainda e vai jogar a Copa do Brasil depois do Brasileirão, terminar em 7º no Brasileirão não é tão ruim, tá? Não é tão ruim. O problema é contar com essa vaga da Copa do Brasil depois, né? Enfim, complicado, até porque na semifinal é com o Vasco, ou seja, o Vasco está lá atrás. Se o Vasco for para a final, o Corinthians está lá atrás, né? Tá em 10º. O adversário do Corinthians é o Cruzeiro. Se não der a gente nessa Copa do Brasil, tem que dar o Cruzeiro, tá? Para gerar mais uma vaguinha pelo Brasileirão. Falando aqui da tabela planejada, né, que eu montei pensando em chegar. Eu montei pensando em chegar a 58 pontos, tá? Para ir para Libertadores. Só que a UFMG agora coloca 57 pontos com 70% de possibilidade de estar no G6. Então, como meu objetivo é estar no G6,
e a gente tá devendo um pontinho, porque era pra gente ter ganhado do Corinthians empatado com Vitória, a gente perdeu do Corinthians e empatou com Vitória. Atualmente, se a gente seguir a risca, o que tá aqui, a gente faz 57 e tem grandes chances de estar na Libertadores do ano que vem, independente das Copas, que é o meu objetivo ainda no Brasileirão. Para isso a gente precisa de quê? Não perder pro Botafogo, ganhar do Sport, ganhar do Atlético Mineiro. Se a gente fizer isso daqui, mesmo que a gente perca do Mirassol, a gente ainda vai ter uma longa sequência pela frente, podendo até perder mais 3 jogos para poder ir para a Libertadores. Mas o foco tem que ser contra o Botafogo. Não tem essa de, mas o jogo... Não, meu amigo. O jogo seguinte, o Fluminense vai jogar na terça, depois só joga no domingo, e o jogo seguinte é contra o Lanterna fora de casa. Óbvio, tá em uma reação e etc, mas tem que focar para ganhar esse clássico. Tem que acabar com essa história de freguesia bizarra do Botafogo, tá? Falando sobre a KTO, no último jogo eu fiz 2 apostas aqui, eu sempre trago meus relatórios de apostas aqui pra vocês, né? No último jogo eu apostei num gol do Germancano e por causa de 2 centímetros ali que o Germancano... Se o Germancano não cortasse o cabelo há 2 meses, essa aposta bateria de um gol do Germancano. Eu botei gol dele lá na KTO, pegando o mod simples a 4,10. Acabou não batendo, mas botei 10 reais, que é o que não me faz falta. Por isso que eu coloquei ali, acabou que o gol foi dado pro Hércules. Agora, teve uma outra aqui que eu fiz certo, porque eu tinha feito uma múltipla com ali a famosa chance extra, que eu fiz aqui o seguinte, botei, ambos os times marcam em Ceará e Bahia. Isso bateu no início do segundo tempo. Fluminense não tomando 2 gols, né, tomando 1 gol ou menos. Já tinha batido. O Botafogo fez 1-0 no Atlético Mineiro. Eu confesso que eu fiquei com medo. Falei, o Atlético não faz um gol nem a pau nesse jogo. E dei cash out, que é você encerrar a aposta no meio. E aí, por exemplo, eu poderia ter ganhado 260 e poucos reais apostando 40. E aí a KTO falou, olha, tem grande chance de acontecer, mas se você tirar agora, você garante 85. Eu garanti 85. O que aconteceu? O Atlético Mineiro não fez o gol. Se eu não dou cash out, a aposta seria perdida. Então, pelo menos me dei bem, consegui dobrar ali o dinheiro que eu botei. Lá na KTO, você tem odds muito interessantes. Aproveita para ir lá e usar o link que está aqui embaixo no primeiro comentário, beleza? Lembrando que é para maior de 18 anos, você tem que apostar aquilo que você pode perder, tá? Só deixando isso bem claro. Então é isso, cara. Vamos seguir ainda, né? Foco pra gente conseguir ir para Libertadores pelo Brasileirão. É esse o meu foco. E o segundo foco, ir para Libertadores pelo Brasileirão. E o segundo é que avante palestra, vamos pra cima cabuloso. O meu foco é o mal não vencer no Brasileiro. Tamo junto, deixa o like, se inscreve. E aquela dúvida, agora, aquela pergunta. Quem se deu melhor nessa rodada? Porque a gente olhando aqui, imagina se a gente perde, a gente teria 28 pontos. Estaria em 11º, porque a gente tem um bom número de vitórias. Mas teria 28 pontos, o Ceará teria 28, o Grêmio teria 28, o Internacional 27, o Santos 26, Atlético 25 e o Vitória teria 25 também. O Vasco estaria no Z4 e simplesmente o Vasco estaria 4 pontinhos da gente no Z4. Então assim, dizem, né, que essa vitória foi muito, muito, muito importante pra gente nesse Brasileirão. E pra nossa moral contra o Lanús também. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu.